Boa noite. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 10. Nós estamos numa série de pregações expondo o livro de Atos. Então nós começamos alguns anos atrás no capítulo 1, depois tivemos outra sessão até o capítulo 8 e agora começamos do capítulo 9 e hoje chegamos ao capítulo 10. O tema da pregação de hoje é o Evangelho sem limites. Ou eu poderia fazer uma pergunta, né? Qual o limite do Evangelho? Onde que o Evangelho não vai? Como que ele pode ser impedido de prosseguir? Então, nós vamos pensar sobre essa questão aí, em todo o capítulo 10. Queria convidar você então para abrir a sua Bíblia, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura inicialmente do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, adorando o seu santo nome, ó Pai, meditando a tua palavra. Pai, pedimos a Ti que o Senhor ministre aos nossos corações de forma a nos surpreender, ó Pai. Que tal como nós lemos nesse texto em que o Senhor envia um anjo a falar com o homem, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, de forma poderosa, de forma graciosa, Pai, e de forma a nos transformar para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos a Ti, gratos, ó Pai, pelo privilégio de meditar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ideia então que nós temos aqui é de meditar como que o Evangelho, ou quais são os limites do Evangelho. E na verdade, como eu já propus no tema, o Evangelho ele não tem limites. Não há nada que possa limitar o avanço do Evangelho. E o que nós vamos ler aqui é um texto extremamente famoso do livro de Atos, porque o livro de Atos está acontecendo alguma coisa muito linda. Jesus veio ao mundo, caminhou por mais ou menos 3 anos e meio com seus apóstolos, ministrando o Evangelho de Jesus, demonstrando o seu Deus encarnado, o grande Messias prometido do Antigo Testamento. Jesus então agora morre na cruz, cumpre a promessa de Deus lá atrás, ou seja, Ele assume os nossos pecados ali na cruz do Calvário, Ele nos faz livres agora, Ele vence a morte, e porque Ele vence a morte, Ele também nos faz vencedores sobre a morte, nos garantindo assim a vida eterna. Em Atos capítulo 1, Ele vai assunto aos céus, mas antes Ele tinha deixado uma ordem para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos parecem não ter entendido muito bem o que realmente significava essa ordem de Jesus. Aparentemente, eles achavam que o Evangelho de Cristo, o próprio Deus encarnado, a salvação, era algo que tinha que acontecer no meio do povo judaico. Afinal de contas, foram os judeus que durante toda a história, desde o início dela, receberam uma bênção especial da parte de Deus. É deles que veio os profetas, é deles que veio a Arca da Aliança, é entre eles que foi construído o templo do Senhor, é entre eles que tem manifestações maravilhosas e espetaculares do poder de Deus. Mas a ordem de Jesus, um pouco antes de ir assunto aos céus, é: olha, esse Evangelho precisa ser propagado para todos os lugares, ele não pode ter limite, ele tem que chegar em todos os lugares. E aí Jesus propositadamente faz como que uma escala.
vocês preguem em Jerusalém, que é onde vocês estão, o povo de Israel. Depois vocês vão a Samaria. Aí Samaria já começa a ter um probleminha, porque Jerusalém não dava bem com o samaritano, era meio que Brasil e Argentina. Mas aí em Atos capítulo 8 nós vemos um diácono pregando lá em Samaria, e há uma conversão, uma coisa maravilhosa, e Pedro vai lá, e o Espírito do Senhor é derramado sobre o povo samaritano, de forma que eles se tornam iguais no Evangelho de Jesus. E agora em Atos capítulo 10 nós vamos ver esse até os confins da terra. O texto começa dizendo que há um homem chamado Cornélio. Esse homem é romano. Olha, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Esse era uma espécie de força especial do exército romano da época. Era tido como o exército mais leal, ou como o regimento mais leal do Império Romano. O capitão desse exército, ou desse regimento específico aqui, se chamava Cornélio. E olha só as características desse homem. Ele e toda a sua família eram piedosos. Isso aqui, piedoso não é que ele era bonzinho, é que ele tem uma vida de piedade. A palavra piedade na Bíblia significa que ele tinha uma vida de adoração, de devoção. Ele era piedoso, temente a Deus, dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. Pergunta, esse cara aqui é cristão? Parece que sim. Se eu te dar uma característica de alguém assim, você vai entender que ele é um cara cristão? Ó, pai, tem um João aqui, o João tem uma vida de piedade, ele e a família toda. O João demonstra temer a Deus, ele e a família toda. O João estende a mão para ajudar o mais necessitado, e o João ora todo dia. Rapaz, esse cara é mais crente que eu. E se eu te falar que ele não é? E o texto vai mostrar isso para nós. Se eu te falar que ele tem uma vida religiosa muito legal, mas ele não é alguém transformado pelo Evangelho de Jesus, apesar de aparentemente ter uma vida regular, certinha, bonitinha. Agora começou a ficar bom esse negócio, né? Eu quero saber onde é que esse texto vai dar. Calma, não vamos chegar nessa resposta. Vamos continuar a exposição. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e disse: Cornélio. Atemorizado, ou seja, com medo, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Cornélio, Deus viu seu coração. Deus viu seu coração. Agora faz o seguinte, Cornélio. Vai lá chamar um tal de Simão, que também é conhecido como Pedro. Ele está aí pertinho, na cidade de Jope, a 16 quilômetros de distância. É meio-dia de caminhada. Se ele sair 7 da manhã, 11h30, meio-dia, está encostando aí. É meio-dia de caminhada. Pegue os seus soldados e mande buscar ele lá. O que Deus está fazendo aqui é marcando um encontro transformador com esse homem chamado Cornélio. Um homem que, como eu disse, tem uma vida religiosa fantástica. E isso aqui, meu irmão, é extraordinário, porque o Evangelho, ele é muito mais profundo do que uma vida religiosa fantástica. Como eu disse, se eu faço essa descrição de qualquer pessoa, você vai dizer: esse cabra é um cabra bom. Mas nós vamos ver que o encontro transformador ainda vai acontecer. Ele ainda não é alguém transformado, experimentando o Evangelho de forma plena. O que eu posso aprender com isso aqui? Eu posso aprender com isso aqui que aquela velha frase, né? Religiosidade não salva. Eu posso aprender que ir à igreja, tentar não matar a pessoa que está do meu lado, por mais que ela mereça, ser fiel no meu casamento e não roubar de ninguém, não é sinais suficientes de que você foi alguém realmente transformado pelo Evangelho.
E isso é profundo. Isso é profundo, porque o Evangelho vai além da religião, vai além da religiosidade. Mas o texto continua. Agora olha só que coisa interessante. É como que se fosse um corte de filme. Já viu novela? Está aparecendo uma cena aqui de uma família, contou aquela história, aí meio que dá uma pausa aqui e vai cortar para uma outra cena com uma outra história. É isso que vai acontecer agora. Olha lá o verso 9. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto ele viajava e se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então, enquanto o povo estava vindo viajar para falar com ele, Pedro subiu ao terraço para orar. Meio-dia. É como se fosse, é algo de costume na vida de Pedro. Ele orava todos os dias nesse horário. Tendo fome, porque era a hora do almoço, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Ele teve uma visão. Ele meio que entrou em transe. Ele saiu de si mesmo. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra. Imagine essa cena. Ele foi tirado de si mesmo, foi trazido para fora do planeta, e ele viu um grande lençol cobrindo toda a terra. Preso nas 4 pontas, eles estavam amarrados de forma que eles desciam de forma uniforme, contendo toda espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Aqui tem um negócio que eu preciso explicar para você. Existe leis do Antigo Testamento, aonde Deus estabeleceu que alguns tipos de animais não poderiam ser consumidos, porque eles eram tidos como impuros. E por que essas leis foram estabelecidas no Antigo Testamento? Puramente por uma questão sanitária. Para que vocês tenham uma ideia, o povo de Israel, ao longo da história, é conhecido como o povo mais higiênico de toda a história. Por quê? Porque as leis estabelecidas por Deus traziam esse aspecto sanitário. Pois bem, agora um anjo diz que tem lá todo tipo de animal. Os puros, os que podem ser comidos, e os impuros, tal como o porco, por exemplo, que não podia ser comido, ou cachorro, ou, sei lá, outros que não podiam, urubu. E aí o anjo diz assim: mata e come. Você não está com fome? Mata e come. Então em voz alta ele disse: levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi animal impuro ou imundo. Que é isso, Senhor? Aqui é pedra 90. Eu jamais vou desobedecer a sua lei. Eu não vou comer esse negócio de jeito nenhum. Pedro devia estar pensando que estava passando por algum tipo de teste de Deus. Será que ele conhece a minha lei? Será que ele sabe o que é impuro e o que é impuro? Será que ele sabe discernir entre essa quantidade de animais o que realmente pode ser usado? A voz lhe falou uma segunda vez. Preste atenção nessa frase: não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro não se atentou para um detalhezinho. Quem foi que trouxe ele para a visão? Foi Deus. Quem foi que trouxe o lençol com toda sorte de animal? Foi Deus. Quem foi que mandou matar e comer? Foi Deus. Ele não se atentou para esse detalhe. Por quê? Porque o coração dele estava preso numa religiosidade, numa lei que foi encravada lá no Antigo Testamento e que era algo tradicional dentro da cultura em que ele estava inserido. Então mesmo que Deus, mesmo o próprio Deus dissesse para ele: mate e coma, o que ele fala? Não, jamais vou fazer um negócio desse. Se fosse eu, ia dar uma risada. Pedro, eu que estou mandando, você está doido? Eu estou mandando você comer. Mas Pedro estava encravado pelos valores do coração dele, e eram difíceis para ele abrir mão daquele negócio. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem interessante, que aconteceu aqui na nossa igreja. A nossa igreja é conhecida aqui como uma igreja diferente,
Começa pela disposição dela, por essa cruz meio doida, e pelo pastor que não tem juízo. Mas há cerca de seis anos atrás, a gente foi fazer um culto da virada aqui. E aí as mulheres tiveram a ideia de fazer um tema. Vamos fazer um tema havaiano. Havaiano. E naquele mês, eu preguei diversas vezes e falei, olha, no culto da virada, eu vou estar de bermuda e camiseta florida. E os presbíteros também. Tá certo, Glaucio? Tá certo, Eli? Tá certo? E eles, aham. E nós vamos servir a ceia. Nós vamos servir a ceia. E eu vim de bermuda e camiseta florida. Os presbíteros nenhum estava de bermuda. Aí o Glaucio voltou. Falei, pastor, achei que você não ia vir não. Fui lá e voltou. Eu acho que o Gilmar também, o Gilmar não, o Eli, acho que também, você não estava aqui não, no dia? Eu acho que teve mais um que veio também de bermuda. E a mesa da ceia ali. E aí aquela tensão. Meu Deus, esse pastor não tem respeito pelo momento da ceia. Certamente passou isso na mente de muitos. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque nós estamos habituados com alguns valores, alguns deles religiosos. Eu não estou dizendo que são valores ruins, que nós temos que fazer daquela forma, daquele jeito. E ainda que Deus diga, não precisa, isso não é importante, esse elemento não é essencial. Vocês podem fazer diferente, vocês podem ser criativos, vocês podem pensar e repensar. A gente fala, não, jamais vou desobedecer ao Senhor. E a gente serviu a ceia. E foi maravilhoso. E foi lindo. O que aconteceu ontem aqui, para alguns colegas meus, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Eu gravei um vídeo no Instagram antes de vir para cá, dizendo que nós estaríamos aqui servindo a comunidade, servindo a cidade, e que teriam pessoas cristãs e não cristãs da sociedade civil juntas servindo a cidade. Um pastor amigo mandou uma mensagem para mim e falou assim, Vinícius, deixa eu te dar uma dica. Fala um negócio desse no Instagram, não, cara. Você vai se queimar. Como é que você está pondo gente não cristã dentro da sua igreja? Você está doido? Eu comecei a rir. Eu achava que a intenção era essa. Eu estou entendendo que a igreja precisa alcançar o não cristão. Se tiver uma pessoa aqui, eu sou ateu, mas eu toco teclado. Pelo amor de Deus, vem tocar teclado aqui com a gente. Não, mas eu sou ateu, não tem problema não. Se você é ateu e quer tocar para Deus, que maravilha. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas para alguns isso é escândalo. Eu odeio essa palavra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Porque o Evangelho, ele vai além desses limites que o meu e o seu coração estabeleceu. Desses valores que nós em algum momento aprendemos como algo certo. E volto a dizer, não estou dizendo que é algo ruim, não. Alguns dos valores que nós temos, eles são muito bons. Mas eles não são a essência do Evangelho. E se alguém faz diferente, isso não deve ser um fator limitador na minha adoração, na minha comunhão, na minha experiência como igreja. Na minha experiência como igreja. Mas Pedro diz, não, eu não como, você está doido? Estou fora. Aí Deus, verso 15, a voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido no céu. Ou seja, esse diálogo, esse descer, esse come, essa resposta de Pedro aconteceu quantas vezes? 3 vezes. Isso aqui, alguns teólogos dizem que isso aqui é uma referência, é como se Deus estivesse brincando com Pedro as 3 vezes que ele negou Jesus enquanto o galo não cantava.
Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: Pedrão, você ainda não aprendeu toda a lição. Você já me negou 3 vezes lá atrás, e agora de novo você está fazendo a mesma coisa, com a visão que eu estou te dando. Não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Eu estou mandando você comer, eu estou mandando você fazer. Sabe, isso me faz lembrar de pessoas das quais nós não queremos nos aproximar. Pessoas que nós achamos diferentes demais, estranhas demais, problemáticas demais, estilosas demais. Então a gente fala assim: não, isso aqui tem que ir para o inferno mesmo, não quero nem pregar pelo não, porque isso aqui vai dar trabalho no céu. Nós começamos a impor barreiras, limites, que o Evangelho não impôs. O Evangelho não impôs. Mas aí o texto continua. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram aonde era a casa de Simão e chegaram à porta. Você lembra quem que é esse Simão aqui? Semana passada nós falamos desse cara. Pedro foi pregar nessa cidade aqui, ele foi pregar numa outra cidade antes, curou um cara, depois ele curou uma mulher, e aí ele foi parar na casa desse cara, Simão, curtidor de couros. Eu expliquei aqui que essa era uma profissão tida como uma profissão impura, nojenta, cerimonialmente falando. Alguém que era curtidor de couros não podia entrar no templo. Ele não podia prestar a sua adoração a Deus, mesmo ele sendo judeu. Sabe por quê? Porque ele mexia com animais mortos. Lógico, ele tem que cortar o animal ali, arrancar o couro, fazer pôr para curtir. Então ele mexia com isso. E a lei dizia que não podia tocar no animal morto, porque senão você se fazia impuro. Nós não sabemos exatamente como Pedro foi parar ali. Eu desconfio que foi um anjo que falou, apesar disso não estar registrado aqui. Pedro foi lá, então presta atenção, Pedro já quebrou um preconceito muito grande em se hospedar na casa de alguém que era considerado menor do que os demais. Mas agora o desafio de Deus para Pedro é muito maior do que esse. Você não vai ficar só na casa de alguém que é considerado menor. Porque apesar dele ser menor, ele era judeu, ele era adorador, ele era tido como uma pessoa assim, mais ou menos fica marginalizado aí, mas ele ainda era tido como um irmão, um irmãozinho meio mequetrefe, mas um irmãozinho. Agora, Deus está ampliando, é como se a casa do curtidor fosse uma espécie de treino para o jogo. Vai lá para a casa do curtidor, para você se misturar com os impuros. Mas tudo bem, ele ainda era judeu, ele ainda era um adorador, ele ainda era alguém da nossa raça, da nossa linha, da nossa tribo. Agora não, agora eu vou te mostrar o que é o jogo valendo. Olha lá. Verso 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, a palavra pensando aqui, a palavra refletindo do verso 17, a palavra pensando aqui, ele está buscando uma resposta. Gente, quantas vezes que a visão apareceu? 3. E ele não tinha entendido. 3 vezes a cena se repetiu e ele não entendeu. Ele está confuso. A palavra no original grego tem esse caráter. Ele tá sem entendimento, sem compreensão do que tinha acontecido. O que significava essa visão? Ele não fazia a mínima ideia. Pedro era meio lerdo para entender as coisas, né? O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Mais uma vez aqui, tá, gente? Quando o texto chama Simão ou chama Pedro, é só a forma hebraica ou a forma grega do nome de Pedro, tá bom? Então, nós estamos falando da mesma pessoa, só para não dar confusão na cabeça de ninguém. Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Para de orar. Vai lá atender esse povo. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Aí Deus já dá uma autoridade, uma carteirada. Vá com eles. Pedro não está nem sabendo o que está acontecendo aqui. Mas o anjo já deu uma adiantada. Ó, é para você ir junto. Não é só uma conversa que vocês vão ter, é para vocês juntos. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?
Por que ele faz essa pergunta, gente? Ele está associando esses homens com a visão. E o que ele está tentando fazer com a visão? Ele está tentando entender. Ele está tentando discernir. Ele está tentando compreender. Então ele vira para os homens e fala: Deus mandou vir aqui, vocês estão me procurando. Por que vocês vieram aqui? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse até a sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Aqui tem uma lição muito importante. Pedro estava entendendo o que estava acontecendo? Não. Ele está confuso. Ele está sem saber qual que é realmente o propósito dele. Ele teve uma visão, essa visão se repetiu 3 vezes, ele tem um chamado, o chamado agora é para atender os caras lá e ir com eles, os caras vêm e falam: um anjo mandou trazer você. Tá bom, então já está de noite, porque lembra, ele foi orar meio-dia, são meio-dia de caminhada, esses caras devem ter chegado umas 3 da tarde. Então agora vamos esperar, no outro dia cedo a gente vai, não vamos à noite não. Dorme aqui. Ok. E Pedro se dispôs a ir. Qual é a grande lição que eu aprendo nesse texto aqui? Viver o Evangelho é algo que eu tenho que fazer, mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu não compreendo. Eu não sei por que Deus me tirou daqui para passar para lá. Eu não sei por que meu colega de trabalho era o João, que eu gostava tanto, e agora é o Manel que eu odeio. Eu não sei por que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu não sei. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, você não está entendendo para onde ela está indo, você não está entendendo qual que é o propósito dela. Viva o Evangelho. Só vai. Mas não é deixa a vida me levar, é deixa o Evangelho te conduzir. Entendeu a diferença? Ele está indo segundo a autoridade de Deus, ele está indo segundo a palavra de Deus, ele está indo segundo o mandamento de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Muitas vezes nós não compreendemos, mas nós simplesmente precisamos falar assim: tá bom, Senhor, então já que mandou, estamos indo. Está claro isso aqui, gente? John Piper, comentando esse texto, ele diz assim: o menos importante como Deus fala conosco do que fazemos com que... É menos importante como Deus fala conosco do que o que fazemos com o que Ele diz. Deus fala mais claramente conosco nos dias através da sua palavra. Quanto mais aprendermos, mais prontos estaremos para reconhecer a sua voz quando Ele falar. E mais provavelmente obedeceremos o que ouvimos. Isso aqui é interessante. O que Piper está dizendo aqui é o seguinte: tá bom, pastor, mas esse cara aqui, esse Pedro, ouviu um anjo. E para falar sincero, tem tempo que eu não estou ouvindo um anjo. Como é que eu vou ouvir então a palavra de Deus? Que eu estou perdidão mesmo, eu estou sem saber para onde é para ir. E aí, como é que eu faço? Porque anjo para mim não apareceu não. Como que Deus comunica conosco hoje? Através da sua palavra. Então Deus pode estar falando com você agora mesmo. Não através de mim. Eu só sou alguém que é um instrumento para expor esse texto para você. A minha função aqui não é dizer o que eu acho da sua vida. A minha função aqui é dizer o que Deus está falando nesse texto, qual o significado dele. E aí o Espírito do Senhor aplicar isso ao seu coração. Essa é a minha função. E é isso que eu espero que esteja acontecendo. Mas o texto continua, olha lá. A gente dá um salto lá, verso 34. Pedro chega na casa do homem. Isso aqui é interessante. Pedro viaja, chega lá na casa do homem, e o texto diz, isso aqui eu vou dar uma adiantada, porque o texto é muito longo, nós vamos dar um salto aí nós vamos dar um saltinho. E aí, Pedro está, todo mundo, o Cornélio preparou a família, chamou todo mundo, olha só. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus... não, gente, eu pulei um negócio aqui. Verso 24, vamos lá, tô doido. Continua aí. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio o esperava com seus parentes, amigos e mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, o adorando. Aqui nós começamos a aprender e a discernir que Cornélio não compreendia a verdade do Evangelho. Por que ele não compreendia a verdade do Evangelho?
Porque um anjo apareceu para ele de forma sobrenatural e falou: chama Pedro. Quando Pedro chegou, como é que ele viu Pedro? Como se um Deus fosse. E prostrou diante dele em adoração. Aqui começa a ficar claro para nós que Cornélio não é esse cara com essa compreensão toda, apesar de ser temente a Deus, apesar de orar, apesar de ajudar os pobres, essa coisa toda. Ok? Mas Pedro fez o seguinte: Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro, imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aqui eu acho legal demais esse negócio aqui. Eu quero deixar uma coisa clara. Pedro chegou, o homem tentou adorar ele, falou: levanta, 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 que não, né? Eu sou homem que nem você. Esquece esse negócio. Só um parênteses aqui, tá bom? Nunca adore uma pessoa como se Deus fosse. Todo homem, toda mulher é homem e mulher como você. Ninguém é digno de adoração. Ninguém. E nós confundimos isso. Nós admiramos pessoas. E admiramos tanto que nós vamos colocando essas pessoas num pedestal maior do que o resto. E a gente vai começando a imaginar que essas pessoas, gente, esse cara aqui tá tudo bem, é tudo igual, mas esse aqui é bem pertinho de Deus, hein? Esse aqui, rapaz, esse aqui se falar, Deus escuta na hora. Não, 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 não. Isso aqui é miserável, que nem você. Isso aqui não vale nada, que nem você. Isso aqui é dependente da graça, que nem você. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher deve ser adorado. Não importa quem seja, não importa a autoridade que seja, não importa quão grandes tenham sido os seus feitos, ninguém deve ser adorado, nenhum homem, hipótese nenhuma, porque nós somos todos iguais, nivelados pelo pecado que contaminou o nosso coração. Ok? Beleza. Agora Pedro faz uma ressalva. O texto dá a entender, no original, que Pedro foi ele mais 6 judeus. Eles estavam em 7. E aí Pedro chegou na casa de Cornélio. E ele sentiu necessidade de dar uma explicação do que ele estava fazendo ali. Ele quis se segurar para que não fosse escândalo para ninguém. Então ele chega e fala assim: galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu estou aqui, mas eu estou aqui porque Deus mandou. Não é porque eu quero, não. Eu estou sabendo que eu não devia nem entrar na casa de um gentil, de alguém que não é judeu. Gentil é todo aquele que não é judeu, tá bom? Essa linguagem gentios, quando você vê na Bíblia, se refere a qualquer pessoa que não é da nação judaica. Pode ser um romano, italiano, espanhol, inglês, qualquer um. Então ele está dizendo: eu sei que eu não devia nem estar no meio de vocês. Eu sei que eu não devia nem conversar com vocês. Eu sei que eu não devia nem entrar na casa de vocês. Mas eu só estou aqui porque Deus mandou. O que ele está fazendo? Ele está aqui, ó, eu vou me resguardar, porque esses 6 caras que vieram aqui comigo, se aqui sair daqui, meu amigo, eu estou lascado. Então deixa eu ficar aqui seguro. Mas ele ainda está tentando entender o que significa visão. Apesar dele ter dito essa frase, ele ainda não entendeu. Ó, eu vim aqui porque Deus falou que não era para fazer aqui nada que era impuro, o que ele purificou. Então eu estou aqui porque eu estou entendendo que vocês são os purificados. Mas me responde uma pergunta que eu estou com uma dúvida aqui, ó, desde a viagem que nós estamos fazendo. Posso perguntar por que vocês mandaram me chamar? O que é que está acontecendo? Porque até agora eu estou sem entender. Eu vim porque Deus mandou, mas eu ainda não estou entendendo o que eu tenho que fazer aqui. Aí Cornélio explica. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. O que o Senhor mandou dizer? O que o Senhor mandou dizer? Nada! Pedro fala assim: gente, o que eu estou fazendo aqui?
Então, um anjo veio aqui, chamou, eu reuni meus parentes tudinho, amigo, está todo mundo aqui. E agora nós estamos aqui para ouvir o que você tem para dizer. Imagina essa situação. E agora? O que Pedro vai fazer? Aí Pedro cai a ficha. Aí nós vamos para o próximo ponto, olha só. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Isso aqui é lindo demais. A ficha caiu, a visão. Ele percebeu que o Evangelho vai além das nossas preferências. O Evangelho vai além das nossas tribos, dos nossos guetos, das pessoas das quais nós gostamos. O Evangelho ultrapassa as nações. Parece que Pedro, eu tenho certeza que nesse momento ele deve ter lembrado de Jesus dizendo assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E Pedro deve ter pensado: cheguei nos confins da terra. É esse tal desse come aqui. Esse é os confins da terra, é todo mundo. Confins da terra é todo mundo. É todo tipo de pessoa, é alto, é baixo, é negro, é branco, é rico, é pobre. Não importa quem seja, é todo mundo. É pessoas que nós não gostamos, é pessoas que nós gostamos, é pessoas que nós consideramos impuras, é pessoas que nós não consideramos impuras. É todo mundo. E aí ele começa a perceber: agora eu entendi que Deus não trata as pessoas com preferências. O amor dele é simplesmente derramado, é inundado e pega quem estiver na frente. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Pedro entendeu agora o que ele tinha que falar. Pedro fala assim: gente, eu entendi, Deus trata todo mundo igual. Vocês estão temendo a Deus, vocês estão sedentos por Deus. Deixa eu atender aí. Vocês conhecem a mensagem do Evangelho? Vocês já ouviram a mensagem do Evangelho? Aquele que é o Senhor, que traz a paz, que dissipa as trevas. Nós cantamos isso aqui. É o Senhor que tira a gente do lugar escuro, do lugar perdido, e nos traz para a luz, e nos dá esperança. Vocês conhecem essa mensagem? Uma vez eu passei por isso. Eu recebi uma mensagem no Facebook, falando assim, mensagem no Facebook da igreja. Tudo bem, acompanho os cultos online, e eu queria conversar com o pastor. E aí eu respondi, falou: oi, tudo bem? Aqui é o pastor, meu telefone é tal. Se você puder me ligar, também é um WhatsApp. Aí a pessoa ligou. E aí a pessoa ligou, e a gente conversou. E aí marcamos de encontrar. Não tinha escritório aqui na igreja, então eu marquei na minha casa. A Ju não estava em casa. A Ju falou assim: você está louco? Você não sabe quem é essa pessoa? Você não sabe? E se acontecer alguma coisa? Faz, depois de 1 hora. Se eu não ligar, você chama a polícia. E aí veio. E era o Gaúcho. Quem lembra do Gaúcho aqui? O Gaúcho. Chegou lá em casa, gente boa demais, conversando. Aí falou: olha, eu estava lá no sul do país, e lá minha família é muito católica e tal, e eu comecei a ir na igreja presbiteriana lá, passei a gostar muito, aí eu casei, vim para cá, e aqui eu estou morando aqui, comecei a frequentar o culto assim online, vendo as pregações e tal, e assim, eu estou aqui porque eu queria saber se você pode me explicar o que é o Evangelho. Aí eu brinquei com ele assim, foi a pegadinha? Porque isso aqui está fácil demais. Tudo que um pastor quer é poder explicar para alguém o que é o Evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Pedro chegou numa casa que está todo mundo sedento, os ouvidos abertos, eles estão balbuciando, esperando receber do Evangelho, esperando receber essa mensagem da paz, essa mensagem que tira a gente das trevas, essa mensagem que transforma a nossa perspectiva do mundo, que nos faz perceber a realidade de uma maneira muito mais leve do que o mundo realmente se apresenta. O Gaúcho frequentou a igreja, foi batizado e voltou para o sul. Tá lá, deve estar até assistindo o nosso culto hoje aqui, que ele sempre assiste. Perceba,
É isso que está acontecendo aqui. O que eu quero dizer com isso aqui, meu irmão? Não existe nada mais poderoso do que essa mensagem. A mensagem do Evangelho. Vocês já ouviram as boas novas? A palavra boas novas significa Evangelho. Da paz do meio de Jesus, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia e depois no batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vocês já ouviram essa história desse Jesus que veio entre nós? Ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele encarnou-se, andou entre nós, e a missão dele era espalhar amor e bem, e tirar as pessoas da mão do diabo, tirar as pessoas da mão de Satanás, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram. Pedro está dizendo, eu vi esse Jesus fazendo isso com os meus olhos, ele libertando pessoas, ele curando pessoas, ele restaurando pessoas, ele transformando vidas, ele impactando toda a cidade de Jerusalém. E foi lá que o mataram, suspenderam ele num madeiro. Depois, porém, ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto. Ele venceu a morte, ele ressuscitou depois de 3 dias, mas ele se fez visto, ele se fez percebido, ele se fez notado, não por todo o povo, ou seja, não por todo mundo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 1, ele está narrando Atos capítulo 1 aqui, cerca de 500 pessoas viram ele indo assunto aos céus. Ele nos mandou pregar o povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todo profeta dá um testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Quem quer aceitar esse Cristo como seu Salvador? É isso que Pedro está fazendo. Deixa eu dar uns detalhes aqui dessa mensagem. Primeiro, é muito interessante a maneira que Pedro apresenta essa mensagem. Em Atos capítulo 2, ele prega essa mesma mensagem. Só que lá em Atos capítulo 2, ele faz referência às profecias do Antigo Testamento. Ele faz referência, por exemplo, ao profeta Joel, o livro Joel, que profetizou acerca da vinda do Messias, e o que isso significaria, que sinais aconteceriam. Mas aqui ele não faz menção de profeta nenhum. Ele não falou de Isaías, ele não falou de Jeremias, ele não falou de ninguém. Por quê? Porque esse povo aqui é romano. Esse povo aqui não está familiarizado com o que é o Antigo Testamento. Então o que ele fez? Ele personalizou a mensagem, sem tirar a essência da mensagem, ou seja, deixando o que é realmente importante, sem encher de firula, porque ele só queria explicar o que era realmente importante dentro da capacidade do entendimento de cada um que estava ali ouvindo ele. O que isso significa? Talvez você já é um cristão de muitos anos e você olha para as pessoas que estão ao seu redor e você parte do pressuposto que essas pessoas conhecem a Bíblia, o Evangelho, a história de Deus tão bem quanto você. E aí você começa a falar da história de Noé, você começa a falar da história de Oséias, você começa a falar da história de sei lá quem, mas isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa não conhece. Qual é o foco da sua mensagem? O foco da mensagem é que esse homem veio, enchido pelo poder do Espírito Santo. Ele libertou as pessoas do cativeiro do diabo. Ele trouxe paz, ele trouxe luz, ele trouxe transformação. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte. E agora é essa salvação que chega até vocês. Todos aqueles que creem têm os seus pecados perdoados. Têm os seus pecados perdoados. E aí o texto termina. Olha só. Enquanto Pedro ainda estava falando, estas pessoas
o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Você percebe a linguagem aqui de Lucas? Até sobre os gentios. Rapaz, Deus não está para brincadeira não, Ele está salvando até gentil. Ele está salvando até quem a gente não gosta. Ele está salvando até quem a gente não quer. Ele está salvando até quem a gente não tem preferências. E aqui acontece algo interessante, porque Pedro prega a mensagem, e antes que ele termine, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo não deu tempo de Pedro finalizar a mensagem. Por quê? Porque a essência da mensagem já havia sido pregada, ela já havia sido comunicada, ela já havia sido falada. Então agora, o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, tal como aconteceu em Atos capítulo 2. Olha o verso 46. Pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Em Atos capítulo 2 foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio, teve um som muito forte, sem vento, teve línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, e pessoas falavam em línguas estrangeiras. Pessoas que não falavam alemão, passou a falar alemão, inglês, espanhol e tal, por aí vai. E agora esse mesmo sinal acontece aqui. E aí os judeus convertidos falam assim, gente, até os gentios. Até os gentios. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. A gente pode negar esse povo de fazer parte do povo de Deus? Sabe, uma das coisas mais difíceis que eu tenho como tarefa enquanto pastor é batizar alguém. Deixa eu explicar por quê. Você é membro da igreja, você já percebeu isso. Aqui você não chega, frequenta a igreja 2 domingos e é batizado no 3º. Normalmente as pessoas que são recebidas como membros, elas vêm à igreja, frequentam aí uma média de uns 6 meses. Não é porque é obrigado a frequentar 6 meses, não. Estou falando só uma estatística. Aí tem que fazer o curso de crescimento, que é um curso nosso, que hoje ele tem presencial, ele tem online, ele tem híbrido, é todo tecnológico. Depois que você faz esse curso, ou seja, ou eu, ou o pastor Gustavo, ou outro líder da igreja, caminhou com você por um certo tempo, explicou para você a mensagem do Evangelho de maneira clara, e aí depois do fim do curso, você tem a opção de dizer, olha, eu quero realmente me comprometer com isso, ou não. Gostei, achei legal, vou continuar frequentando, mas não quero compromisso. Beleza, está tudo certo. Mas quando a pessoa diz, eu quero compromisso, tem vezes que o coração da gente arde. Porque no fim das contas, a gente tem que fazer a seguinte oração para Deus. Deus, esse caboclo ou essa mulher realmente entendeu o Evangelho? E aí, de repente, eu me deparo com esse texto aqui, não teve nada disso. Pedro ficou lá um diazinho só. O que está acontecendo? O que eu vim fazer aqui? Eu também não sei. Então, nós também não sabemos. Um anjo mandou trazer você aqui, agora você fala. Ah, entendi. Então é para falar do Evangelho. Toma o Evangelho. O Espírito Santo é derramado. Ele olhou para os judeus. E aí, gente, vamos batizar essa galera? O Espírito Santo já veio. Ou seja, já foi autenticado. Como é que nós vamos dizer que nós vamos batizar? E batizou ali na hora. E é por isso que nós batizamos. Porque nós cremos no poder transformador do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós batizamos crianças, é por isso que nós batizamos adultos, é por isso que nós batizamos idosos, é por isso que nós batizamos toda sorte de pessoa. Porque nós não cremos necessariamente na decisão do indivíduo, mas no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E aí eles foram batizados,
E aí nasce a igreja gentílica, ou seja, a igreja que não era do povo de Israel. O que esse texto pode trazer de aplicações para a nossa vida, para a nossa história? Vamos lá para algumas aplicações para a gente finalizar. Primeiro, ser simpatizante do Evangelho não significa ser convertido. Experimente a verdadeira conversão. Cornélio era simpatizante. Provavelmente ele já conhecia a história de Jesus. Ele orava, ele era temente a Deus, ele procurava fazer bem aos próximos, mas ele não era convertido. Como que a gente sabe disso? Tem 2 sinais claros aqui nesse texto. Primeiro, quando ele vê Pedro, ele quer adorar Pedro como se Deus fosse. E depois, o Espírito Santo veio, e um dos sinais da nossa conversão é o Espírito Santo vir. Não tal como com essa experiência aqui, porque aqui tem um sinal muito específico. O que Deus estava querendo mostrar é, olha, o Espírito Santo veio sobre os judeus, Atos capítulo 2. Entenderam? Beleza. O mesmo Espírito vem e acontece os mesmos sinais em Atos capítulo 8 em Samaria, para que não haja questionamento que Samaria também faz parte. E agora em Atos capítulo 10 o mesmo sinal acontece de novo, e você não vai ver isso acontecendo mais. Por quê? Porque é como se o Espírito Santo estivesse dizendo, essa é a missão, propagar o Evangelho por toda a terra, para toda sorte de criatura, para todas as pessoas. Agora, ser simpatizante não significa ser convertido. E aí, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Você pode assim, gostar muito da história de Jesus, gostar muito de determinada igreja, gostar muito do povo crente, mas está meio difícil hoje, mas dá para gostar de alguns. E aí, de repente, você, poxa, legal. Aí você morre. De repente, você acorda, está quentinho, tem um barulho esquisito, uma dor forte. Você fala, gente, mas eu gostava tanto de Jesus. Aí o outro lado, então, eu também, mas nós não tomou decisão na vida, né? Aí deu ruim agora para a gente. Deu ruim. Ser simpatizante não significa ser convertido. Segundo, Deus purifica qualquer vida em qualquer contexto. Se você já é cristão, saiba que você é chamado para ministrar sobre aqueles que estão à sua volta. Faça isso sem nenhum preconceito. Expresse o Evangelho de Jesus em palavras, em ações, em testemunhos, em histórias. Mas fale da verdade. Gente, as pessoas estão sedentas por uma resposta pela vida. As pessoas estão desesperadas, querendo saber por que elas estão aqui. Por que tem tanta dor no mundo? E nós temos todas essas respostas, todas elas. É o Evangelho de Jesus que nos traz essa mensagem de forma clara, então expresse isso. E se você é uma dessas pessoas que está perdida, procurando uma resposta, aceite a mensagem do Evangelho como essa resposta, porque ela é a única. Terceiro, se você ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, entenda que o seu chamado é pregar a todo tempo a mensagem do Evangelho, em palavras e ações. Pedro está lá tentando discernir o sonho, a visão. Pedro está perguntando toda hora, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que vocês estão me chamando? O que é para eu falar? O anjo falou para ele o que era para ele falar? Não. Quando a ficha caiu, ele entendeu, peraí, há um chamado que alcança qualquer um de nós. Que chamado é esse? Pregar o Evangelho. Tem muita gente que está dentro da igreja já há anos pensando assim, eu queria saber qual que é o meu ministério. Eu queria saber qual que é a minha forma, o que é o meu dom, o que é o meu talento. Deixa eu explicar uma coisa para você. O seu chamado é viver a missão de Deus. E a missão de Deus é você proclamar o Evangelho. Na igreja, fora da igreja, especialmente fora da igreja. Esse é o seu chamado. Você não precisa tocar violão para fazer isso. Você não precisa dirigir uma reunião de oração para fazer isso. Aliás,
Você precisa fazer isso para fora. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Na década de 70 e 80, as igrejas descobriram que elas tinham que trazer o povo para dentro. E aí começou um movimento que se destacou na década de 90, onde as igrejas tinham culto todos os dias. Segunda disso, terça daquilo, quarta de não sei da onde, quinta de não sei o quê, sexta de não sei o quê, sábado de manhã, tarde à noite, domingo não sei o quê. Para quê? Para não dar tempo do cara ir para outro lugar. Então é para você vir para a igreja, vamos fugir do mundo. Satanás está aí, ele está espreito, vai pegar nós. Vamos ficar todo mundo dentro da igreja guardado. É isso. É isso. Qual o problema dessa visão? Você não está pregando para ninguém. Você não está proclamando o evangelho para ninguém. Aí de uns 15 anos para cá, as igrejas descobriram que o movimento tinha que ser inverso. O que é o movimento inverso? A igreja é um lugar de capacitar pessoas para viver lá fora a missão de Deus. A missão de Deus. Por isso nós precisamos ter culto todo dia. Nós precisamos ter ferramentas, instrumentos para te capacitar, você já cristão, a viver o evangelho. Aonde você está, com quem você está, do jeito que você está, porque o seu chamado é o missio Dei. É a expressão em latim que é o título da série dessa pregação. A missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Quarto, a mensagem do evangelho é simples. Pastor, que mensagem é essa? Eu vou tentar resumir mais do que Pedro. Pedro já foi curtinho, vou fazer mais resumido. Deus criou todas as coisas perfeitas. Hoje nós vimos isso na escola dominical. O homem estragou tudo que Deus criou. Nós vamos ver isso de forma detalhada nos próximos encontros da nossa escola dominical. E Cristo restaura tudo que o homem destruiu. Creia em Cristo e seja salvo. Essa é a mensagem do evangelho. Deus criou tudo show de bola. Nós estragamos tudo que Deus criou, por isso que o mundo não presta. Por isso nós estamos nessa bagaceira. E Cristo restaura tudo que nós estragamos. Você sabe o que pode restaurar seu casamento? Cristo. Sabe o que pode restaurar o seu relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com seu pai? Cristo. Sabe o que pode restaurar a sua dinâmica, a sua administração financeira? Cristo. Sabe o que pode restaurar a sua disposição de trabalho? Cristo. Porque está tudo estragado, tudo isso aí está estragado. E só Cristo pode restaurar. Essa é a mensagem do evangelho. Creia nisso e seja salvo. Quinto e último. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado e ministra sobre nós a salvação. Não é lindo saber que este poder pode alcançar qualquer pessoa? Eu não sei pregar, pastor. Eu não sei falar. Maravilha. Bom demais, porque é o Espírito Santo que convence. Você entendeu a trabalheira que aconteceu aqui? Um anjo teve que vir falar com Pedro, mostrar a visão 3 vezes. Pedro não está entendendo nada. O anjo teve que vir falar, está vindo alguém aí, os caras vão te chamar, vai. O anjo teve que dar todos os negócios. Não era mais fácil o anjo, na primeira conversa, chegar para Cornélio e falar, deixa eu te explicar a mensagem do evangelho aqui. Não era mais fácil? Por que Deus não fez isso? Porque Ele deu o privilégio para que eu e você faça. Ele deu o privilégio para que eu e você faça. É privilégio nosso fazer parte dessa missão. É privilégio nosso experimentar essa missão. Eu quero terminar com uma frase. O Evangelho de Jesus não tem limites. Nada pode limitar seu poder transformador. Nem religiosidade, nem preconceito, nem falsa moral, nem a hipocrisia do nosso coração. Por isso, receba com alegria esse Evangelho transformador de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas esse texto era longo, eu acho que era importante expor ele de uma vez só, e eu não quis perder nenhum detalhe, mas eu espero que Deus tenha ministrado no seu coração nessa noite.
Que você possa ver que o Evangelho é muito mais leve do que eventualmente te apresentar em algum momento da sua história. E você que não conhece o Evangelho, perceba como ele é muito mais simples de ser experimentado e vivido do que talvez você imaginou que fosse. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de ver o Evangelho do Senhor manifestado de forma tão maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra que o Evangelho precisa ultrapassar, ou melhor, ultrapassa todas as barreiras, preconceitos, limites que o nosso coração eventualmente impôs. Obrigado porque o Evangelho é leve, Pai. Alcança pessoas inesperadas, transforma situações, ó Pai, de forma extraordinária. Obrigado porque o Senhor nos olha, nos percebe e nos salva. Que grande amor o Senhor tem por nós, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa ministrar nos nossos corações as verdades e as aplicações que o Espírito do Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa redirecionar ou direcionar corações na missão do Senhor nessa noite, ó Pai. Pessoas que estão perdidas, atormentadas, ó Pai, porque não sabem quem são, nem para onde estão indo. Que a identidade do caráter do Evangelho do Senhor seja forjado e formado no coração dessas pessoas. Que essas pessoas sejam encontradas em Ti, como filhos Teus, amados do Senhor, ó Deus, e com um propósito muito claro a viver, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar as pessoas que aqui estão, que ainda não se comprometeram com o Teu Evangelho, que são simpatizantes, mas que ainda não deram um passo de dizer, eu estou totalmente comprometido, ó Pai. É o Espírito do Senhor quem convence. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha sobre todos nós e nos convença do pecado e da necessidade que temos de abraçar o Teu amor, ó Pai. Nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus, assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.